Olá pessoal, hoje estou aqui num cantinho, não na minha casa. Estou na casa da Maria, minha irmã, do meu cunhado Felipe, em Niterói, Rio de Janeiro, para a gente relembrar de ter 20 anos e falar do Preciso de Ti. É um dos nossos CDs, DVDs mais amados, na época fita VHS mais amada. E eu quero começar dizendo que eu estive em Teresópolis e foi muito forte para mim o testemunho de um homem que veio me procurar. Ele disse que se converteu durante a gravação do Águas Purificadoras. Quando ele voltou para casa, ele voltou, se envolveu na igreja e cantava no louvor e ele se desviou. Ficou 7 anos longe do Senhor. E há 4 meses ele voltou para o Senhor. E eu sei que aquilo foi assim, um testemunho como primícias, porque o Espírito Santo, à medida que eu tenho parado para relembrar o mover de Deus que começou há 20 anos, o Senhor tem me falado que é tempo de resgatar os desviados. As sementes que cada canção, que cada evento, cada gravação, cada congresso, as sementes que foram lançadas, elas não morrem, porque elas são a palavra cantada, elas são o mover do Espírito daqueles dias, e essas pessoas, aonde quer que elas estejam, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, à medida que eu também sou, à medida que eu também vou revivendo, reativando a unção daqueles primeiros dias. Então, eu encorajo você também a orar por aqueles desviados que você mesmo conheceu, que conviveram com você, que cantavam as músicas do Diante do Trono, e aonde quer que eles estejam, que a gente possa buscá-los, orar por eles, e eu creio que o presente quem vai receber é Jesus. O presente de ter 20 anos é trazermos de volta aqueles filhos que estão pródigos, para que eles possam cantar novamente com a mesma chama do primeiro amor, dos primeiros dias. Preciso de Ti é o que eu escuto mais testemunhos de conversão. Até hoje, gente me para às vezes na rua, no aeroporto, para dizer, olha, eu me converti com a música Preciso de Ti. Falando de lembranças, né? Eu posso dizer que foi a primeira vez que a gente foi para um estádio de futebol. E isso significa muito na nação brasileira. É realmente um lugar estratégico de conquista, de avanço da igreja. Foi um passo de fé gigantesco, mas eu agradeço a Deus porque a gestão do DT na época teve essa ousadia e nós acreditamos que Deus estava nos chamando e o trânsito estava numa loucura. Tinha gente lá já lotando não somente as arquibancadas, mas o gramado que foi coberto com um revestimento especial, né? Aquilo custou muito caro, mas a gente acreditava que a vontade de Deus, que a gente prestasse culto a Ele naquele lugar. Eu lembro até da minha tia Ângela querendo entrar e ela estava do lado de fora. Gente, só o mover de Deus para levar os mineiros, os belo-horizontinos e atrair gente de várias partes do Brasil que viajaram para estar ali conosco, mesmo sem a gente ter toda a mídia. É um sopro do Espírito mesmo que levanta, que concede influência a alguém, a algum ministério. Eu agradeço a Deus porque na minha vez eu posso dizer que eu fui uma boa mordoma, né? Se eu posso dizer assim, da influência que o Senhor me deu. Eu acho que eu nem tinha muita noção, sabe, dessa influência. O temor e o tremor, como é uma expressão bíblica, era tão real que eu nem curtia. Eu acho que eu estava até no outro extremo. Eu nem curtia, né, estar ali diante daquela multidão. Tamanho era o peso da responsabilidade que eu carregava de entregar o recado de Deus e não fazer algo que realmente apontasse para mim ou que eu pudesse levar de uma forma mais relaxada, não. Esse é um recado que eu posso deixar para quem hoje está aí na crista da onda, né? Deus é quem dá a influência, é quem levanta. Então vamos ser bons mordomos, né? De sermos porta-voz para milhares, para milhões de pessoas, seja nas redes sociais, que são um púlpito hoje. Vamos carregar com responsabilidade essa influência. E eu acredito que eu entreguei o recado direitinho. Antes de gravar esse vídeo, eu fiquei ali imersa, ouvindo as canções de novo, do início ao fim. Eu vejo que foi realmente um repertório que levou as pessoas numa jornada ao encontro do Senhor, com canções maravilhosas, né? Apesar de eu ser mãe coruja, porque eu que compus. Olha só que lindo, eu fiz anotações aqui.
quero subir. Eu tinha feito um estudo sobre o Monte Sião e o Salmo 87:2 fala que o Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outra, né? Quero subir ao Monte Santo de Sião. Esse lugar onde o templo havia sido edificado em Jerusalém, que era o lugar onde as pessoas vinham adorar e prestar os seus sacrifícios ao Senhor. Ele ama quando nós nos apresentamos a Ele em adoração. Em teus átrios, o Salmo 150, ele fala sobre nós cantarmos, dançarmos, usarmos todos os instrumentos em adoração. E mesmo no projeto anterior, no Águas Purificadoras, eu fiz de propósito, né? A música Este é um tempo de festa, pulamos de alegria, para mostrar que nós podemos nos expressar. A didática em canção, né? Até Martinho Lutero, na Reforma, já usava a música para ensinar teologia. Então, nessa canção a gente canta, né? Eu quero dançar, uou, celebrar a liberdade. E como foi lindo ver esse movimento da dança, da expressão corporal e de todos os ritmos do rock and roll, né? Continuando a romper os limites da religiosidade e sermos livres em expressão de louvor e adoração. Insaciável, conhecerei mais do que tudo. São essas canções que falavam da intimidade, da busca do Senhor, como no Salmo 27, que é um dos meus preferidos, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. O Salmo 84, que eu também cantei, né? Como é que é mesmo a melodia dessa parte? Já esqueci. Pois um dia contigo vale mais do que 1000. O pardal encontrou sua casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor. Então essa busca, esse anseio, né? Sou insaciável. Conhecerei e prosseguirei. Oséias 6, buscar insaciável e profundo que vai continuar na nossa vida. Ouve, Senhor, as palavras de afrontar, baseado em Isaías 37, o rei Ezequias. Poxa, como o Senhor usou esse texto várias vezes comigo, pastor Zenete, nos momentos de oração, a gente acreditando que o Senhor também estava nos dando grande vitória, grande livramento. O meu Deus é um Deus de milagres. Poderosa essa canção também, né? Crendo no sobrenatural. E o maior milagre já operou em mim. Quero operar em ti. Uma das canções desse repertório que também fez história. Dá-me um coração igual ao teu. Uau! Deixar o Senhor sondar o coração, quebrantar diante dele. E aí a gente entra, preciso de ti. Poxa, já contei algumas vezes, mas talvez você não saiba, essa música nasceu porque eu e o Gustavo, recém-casados ainda, sofremos um acidente, estávamos em alto mar de jet ski. Foi por causa da recuperação depois de cirurgias que o Gustavo passou, que a gente foi levado mesmo assim a mais dependência do Senhor, a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa total dependência dele. E os espontâneos, né, que seguiram depois da música estruturada, aquilo também é uma marca do nosso ministério até hoje, é fazer espaço, fazer toda a progressão de acordes necessária. Essa foi uma estratégia que o maestro Sérgio, junto com os nossos arranjadores, Paulo Bucater, Gustavo Soares, nós desenvolvemos para dar lugar ao Espírito Santo, para que a gente possa profetizar em cânticos. E eu ainda me lembro da gente na edição com o Randy Adams, nosso engenheiro, a gente buscando aquela sensibilidade do Senhor. O que foi só para o dia, porque o culto tem que acontecer e existe um fluir, existe um liberar de profecias para aquele povo, para aquele culto, para aquela hora, mas existe também a necessidade de editar e o que é que vai ser publicado depois, o que é que vai permanecer para continuar nos alimentando depois. E eu tive assim, acho que uns 6 blocos de ministrações proféticas, nós editamos, ficamos com 3.
E eu acredito que foi um recado mesmo, né, contra a religiosidade, contra a hipocrisia, contra a busca dos prazeres efêmeros que passam da vida só aqui na Terra. Realmente foram palavras que surgiram no momento, mas que valem a gente relembrar e reproduzir mesmo. Leva-me, um dueto com a Nívia Soares, essa voz maravilhosa, e nós duas juntas cantando esse relacionamento com o Senhor. Terminamos com Em Toda a Terra, um momento inesquecível. Algumas meninas do nosso projeto lá da Índia. Quero agradecer cada parceiro que continua ofertando para que a missão DT prossiga resgatando meninas do tráfico humano. Esse é um termo mais recente, né? Naquela época a gente dizia prostituição infantil, que continua uma realidade que a gente deve combater no Brasil e nos confins da terra, lá do outro lado do mundo. Poxa, eu queria ter tempo para falar muito mais. Quem sabe até escrevo um livro, né, sobre as meditações de cada uma das músicas. Aproveito para convidar você para estar com a gente no Congresso DT. Acontece agora na Semana Santa, em março, e a gente está preparando muitas coisas especiais. Aguenta, coração! Vem estar com a gente. Você que era um desviado, hoje já começa o processo, a jornada de volta aos braços do Pai. Preciso de ti. Uma lembrança agora, eu gravei essa música numa aldeia indígena, lembram? DT 20 anos. Glória a Deus.